Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. É a live que vai acontecer fora do dia, mas ela vai acontecer, amém? O irmão estava aqui, focado no trabalho, mas ontem, como foi feriado, tinham situações aqui que não estavam programadas e acabou que não consegui cumprir aí o momento da live que nós temos aqui segunda, quarta e sexta. Temos lives aqui toda segunda, quarta e sexta-feira, né? Normalmente ela acontece 8h30 da manhã e você é meu convidado para vir participar comigo. Elas vão ficando salvas aqui no feed, mas vai chegar um dado momento onde eu também já comecei a remover várias delas. Então que você possa aproveitar desse momento enquanto elas estão aí. É um conhecimento, eu acredito que é um conhecimento, eu falo para você que é um conhecimento que eu gostaria de ter recebido quando eu estava no início da minha caminhada. E é algo que eu demorei aí, tem coisas que eu demorei mais de 20 anos aí para assimilar, para conseguir ter uma visão mais limpa, mais nítida, para poder chegar aqui e compartilhar. E por que compartilhar? Porque tudo acontece a partir do momento que nós abrimos a nossa boca e começamos a falar, sabe? Tudo que nós queremos viver antes disso se tornar tangível é uma palavra. Antes disso se tornar tangível é um pensamento. Pode ficar o resto da vida como um pensamento, até que você decida declarar isso. E no momento que você começa a fazer essa declaração no mundo espiritual, você vai ver coisas começarem a tomar forma. Tudo precisa ser declarado antes de ser vivido. E o que é interessante, porque muitas pessoas ficam receosas. Há um pensamento que está entranhado em muitas pessoas, tipo assim, se eu falar isso aqui, fulano vai ver e vai me copiar. Se eu contar, né, a inveja dos outros vão fazer com que eu paralise e não consiga mais viver isso. Muitas pessoas têm esse tipo de pensamento arraigado no coração e na mente delas. Então, tipo assim, eu não posso falar porque se eu falar vai dar errado. Não, querido, você tem que falar. O modo operante de Deus é declarar para viver. Não é viver para depois falar, é declare aquilo que você quer viver. Suas palavras vão pavimentar o caminho para aquilo que você quer realmente viver. Agora, até que você fale, até que você declare, até que você libere o rugido do leão que está dentro de você, isso vai ser somente um pensamento e você muitas vezes pode morrer com esse pensamento dentro de você. Libere as palavras que Deus tem colocado dentro da sua vida. E vamos lá entrar dentro do tema, né? Eu senti muito de abrir esse momento aqui fora do dia para compartilhar aquilo que deveria ter sido feito ontem, mas não tivemos o tempo oportuno. Então vamos lá. Estamos falando sobre identificando os ataques do inimigo, ou seja, existem maneiras que o inimigo ele vai trabalhar para atacar a nossa vida, a vida de todo ser humano, mas principalmente a vida de um homem e de uma mulher que tem conhecido a Jesus, que tem rendido a sua vida ao Senhor como único Senhor e Salvador da sua vida e que tem buscado uma vida mais reta, santa e justa, de acordo com aquilo que Deus tem chamado a viver. Agora presta bem atenção, se Deus te chamou para viver algo assim, você começou a sua caminhada, se o inimigo ele não conseguiu te paralisar, ele vai fazer de tudo para que a sua vida cristã seja uma merda, seja uma vida, sabe, de fracasso, de ruína, uma vida que não inspira ninguém a querer ser alguém como você. E tem muita gente que vive debaixo desses ataques e a questão é que esses ataques eles vão continuar vindo até que você realmente aprenda a fazer a leitura desses ataques e saiba como reagir. Isso fala de quê, Adriano? Fala de guerra espiritual. Você está numa guerra espiritual e nessa guerra você tem que ser um vencedor. Então, você é um guerreiro que de repente não sabe que é um guerreiro, mas que precisa ser treinado, capacitado, despertado, sabe, ferramentado, receber ferramentas, receber um arsenal divino para que você possa lutar suas lutas espirituais. E dentro do que nós já falamos, né, o primeiro ataque é o do desprezo, da depreciação, é olhar para você e falar quem você pensa que você é, para querer agora ser isso, para querer agora viver isso, para querer agora realizar isso, quem você pensa que você é, né? E o segundo ataque que eu quero compartilhar com você hoje, ele vem pelo espírito de confusão. O espírito de confusão, né? O texto base que nós estamos usando aqui é o texto de Neemias, o livro de Neemias. Se você voltar lá no livro, você vai ver que os muros
de Jerusalém tinham sido derrubados, quebrados, destruídos. E Neemias, ele orou, buscou do Senhor, e Deus trouxe ao coração dele o desejo de edificar, de reedificar os muros da sua nação. E ele, orando ao Senhor, Deus concede graça a ele, concede a ele tudo que ele precisava. Ele tinha um decreto do rei do momento. O rei deu a ele decretos, deu cartas para ele, para que ele pudesse ter autorização para voltar e reedificar os muros. E não eram apenas cartas para que ele pudesse ter como decretos da parte do rei para reedificação, mas ele recebeu graça para receber também das pessoas influentes, das pessoas que tinham os recursos, o recurso que ele precisava para reedificar esse muro também. Porém, quando ele chega ali para reedificar esse muro, ele encontra alguns inimigos do povo de Deus, que naquele momento que viram o que ele tinha colocado no coração, isso despertou muita coisa ruim, muita coisa negativa no coração dessas pessoas. E uma delas é Sambalate. Sambalate aqui é o exemplo de Satanás, o inimigo, aquele que gera resistência, aquele que não fica feliz quando vê alguém fazendo alguma coisa pelo povo de Deus. Alguém que não fica feliz por ver alguém fazendo o bem para a igreja de Jesus. Agora veja bem, o maior opositor da igreja de Jesus na terra é o próprio diabo. Então, quando eu escuto alguém falar que não gosta da igreja, deixa eu te contar, essa pessoa é um filho do diabo. Quem não gosta da igreja é o filho do diabo. Ele precisa realmente, sair dessa paternidade maligna e converter o seu coração ao Senhor. Porque se eu não gosto da igreja, querido, eu não gosto de algo que Jesus ama. Jesus que estabeleceu a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, se você de repente está assistindo essa live, vai chegar esse pedaço aqui desse corte, dessa live para você. Deixa eu te contar, se você não gosta da igreja, você não gosta daquilo que Jesus ama, então converte seu coração e para de resistir àquilo que é precioso para Jesus. Agora vamos seguir. Veja bem, ele fazia ali resistência à edificação daquilo que estava sendo feito por Neemias e por aqueles que ele tinha levantado ali. E ele começou a trazer essa resistência. A primeira resistência foi o desprezo, tentar diminuir. Volta lá na live 1 que você vai entender isso. Eu não vou entrar dentro disso aqui novamente, não. Agora, hoje eu quero falar com você de quê? De confusão. Veja bem, à medida que a obra de Deus ela começa a crescer, e o ministério vai ganhando visibilidade, isso você pode trazer tanto para a igreja, mas também para o âmbito pessoal da sua vida. À medida que a sua vida começa a tomar uma forma nova, porque na caminhada com Cristo nós vamos passar por uma metamorfose. Você vai perder a forma antiga e vai receber a forma que Ele tem para você. Você vai ser desformado para que você verdadeiramente seja formado. É melhor você ser um desformado, alguém que saiu da forma, que perdeu a forma antiga, do que você ser uma pessoa deformada nessa geração. Então caminhar com Cristo é isso, querido, é ser um desformado. Como que eu sou desformado? Eu vou deixando de ser quem eu era, o velho homem vai ficando para trás e tudo vai se fazendo novo. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. As velhas coisas se passaram, velhos hábitos, velhos pensamentos, velhos costumes, velhas linguagens, isso vai ficando para trás e o novo homem vai se manifestando. Eu vou saindo de uma forma e eu vou assumindo uma nova forma. Eu vou assumindo a forma que Cristo realmente me chamou a viver, a caminhar, a me desenvolver como homem. Agora presta atenção. Então, quando você começa a avançar dentro disso, o inimigo não fica feliz. Ele fala assim, ué, como assim? A vida dessa pessoa está começando a ganhar mais visibilidade, as pessoas estão olhando para ela, estão começando a se inspirar. A vida dela está edificando a fé no coração de outras pessoas. Tem alguma coisa aí que vai me atrapalhar. Então, o inimigo vai fazer de tudo para que você possa parar essa edificação, a edificação pessoal da sua vida. E o que ele vai fazer? Veja bem, Neemias 4, no verso 7, ele fala assim, ó: mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios e os amonitas, e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante.
e que já se começavam a fechar-lhes as brechas. Guarda isso, porque veja bem, sua vida antes era uma vida sem muro, uma vida totalmente aberta, uma vida totalmente vulnerável. Você veio para o Senhor, você começa uma caminhada com o Senhor. A partir desse momento a sua vida está sendo edificada. Guarda isso, sendo edificado. E nessa edificação, sabe o que vai acontecer, querido? Sua vida, a cada ano, as brechas, os pontos de acesso que o inimigo tinha à sua vida vão sendo fechados. À medida que você vai recebendo a palavra, a revelação, sabe, a matéria-prima da parte de Deus que vai vir para fechar esses muros. As brechas da sua vida vão sendo fechadas. Aquilo que torna você hoje vulnerável a todo e qualquer ataque do inimigo vai deixar de ser um acesso e quando ele vier ali vai encontrar um muro. Isso deve ser comum na caminhada cristã, na vida cristã. A sua vida deixar de ser uma vida vulnerável e se tornar uma vida invulnerável para o inimigo. Onde ele vai olhar e vai falar, eu não consigo mais acessar ele, eu não consigo mais acessar ela. Por quê? Porque ele está se blindando, os muros estão fechando. Né? Lá em Gênesis 2, no verso 15, a palavra fala que Deus coloca o homem no jardim do Éden. E a função do homem no jardim do Éden era cultivar e guardar o jardim. Cultivar fala de trabalho, guardar fala de uma edificação espiritual que deve ser feita. Que edificação é essa? A palavra guardar ali no original é chamar. Chamar fala de uma unção, de uma graça, de uma capacitação espiritual que Deus vai dar aos seus filhos para edificar muros espirituais em volta da sua vida, onde a sua vida fique guardada, fique segura, fique protegida. Quando você começa a compreender isso e começa a buscar de Deus essa graça, essa capacidade de edificar muros espirituais na sua vida, o que acontece? Todo ataque do inimigo começa a ser diminuído na sua vida, porque você está edificando muros na sua vida. Muros que vão se tornar muralhas. Eu declaro isso. Os muros se tornarão muralhas. O inimigo não mais conseguirá acessar a sua vida. Esses muros não terão brechas, não terão acesso. O inimigo ele não conseguirá acessar mais aquilo que hoje ele acessa na sua vida, porque você se comprometeu a edificar a vida de Deus na sua própria vida. Então aquilo que é errado vai deixar de existir na sua vida, para que as coisas certas verdadeiramente possam ser consoantes na sua vida. Não seja apenas um faz de conta, não seja apenas uma coisa que você sabe no seu intelecto, mas que você não consegue colocar em prática na sua vida. Ou seja, você começa uma edificação espiritual, você vai construir muros. Então nessa construção as brechas são fechadas. À medida que as brechas são fechadas, o que acontece? O inimigo assiste isso, mas ele vai ficando irado, porque ele sabe que se a sua vida for edificada, você vai dar muito trabalho para ele, porque ele não só mais não conseguirá acessar a sua vida, mas também a sua vida, porque foi edificada. Isso é lindo, isso é maravilhoso, porque a vida de uma pessoa que foi edificada, veja bem, Deus dá visibilidade para essa pessoa. Ela não fica mais escondida, ela não fica mais debaixo da mesa, não fica mais debaixo do alqueire. A palavra fala que a cidade que foi edificada, ela é colocada sobre a montanha, em um lugar de visibilidade, em um lugar que todas as pessoas possam olhar e ver, porque uma vida edificada vai edificar outras. Uma cidade que foi edificada irá edificar outras cidades. Uma igreja que foi edificada em Cristo Jesus é uma igreja que libera vida, que libera a presença de Cristo, que libera a vida de Deus. Então as pessoas são atraídas por um lugar que foi muito bem edificado. Preste atenção, tem um lugar no mundo chamado Dubai. As pessoas hoje desejam visitar esse lugar, mas quando você olha para aquele lugar anos atrás, nas imagens, nas filmagens anos atrás, aquilo era apenas um deserto, era apenas um lugar, sabe, que só tinha muito areia no meio do nada. Mas homens viram algo naquele lugar e eles edificaram uma cidade naquele lugar, uma cidade que se tornou charmosa, que se tornou, sabe, vislumbrante, deslumbrante. As pessoas olham para aquele lugar de todas as partes do mundo e falam, eu quero ir em Dubai. Até antes dessa cidade ser edificada, era apenas um deserto. Hoje tem uma cidade linda, moderna, atrativa. As pessoas pagam caro para ir àquele lugar, desfrutar de um momento naquele lugar. Elas pagam caro
pagam muito caro. Mas o que atrai pessoas para um lugar que antes era um deserto, uma cidade que foi edificada? Quando a sua vida for edificada, querido, você vai parar de querer correr atrás e vai começar a atrair pessoas para que essas pessoas possam receber daquilo que Deus fez na sua vida. Veja bem, o que eu quero que você entenda? Quando a vida de uma pessoa é edificada, ela vai ser promovida. O que hoje nós vemos é o contrário. Pessoas gastando muito tempo, muito recurso, falando muito sobre uma propaganda que ainda não é uma verdade. Ou seja, o que eu quero que você entenda? Gaste mais tempo na sua edificação do que na sua promoção. Tem muita propaganda, tem muita promoção sendo feita, mas são promoções que, se forem levadas no serviço do consumidor, essas pessoas vão ser responsabilizadas, porque estão falando de algo que elas não têm, estão vendendo algo que elas ainda não vivem, estão proclamando algo que ainda na vida delas é inexistente. Identifique as pessoas, sabe, não pela fala, mas pela realidade de vida que elas têm. Isso tem que ser tangível, isso tem que ser algo que verdadeiramente é consistente, não apenas palavras. As palavras criam realidades, mas se você ainda está no momento de criar a realidade, respeite o seu processo. Não venda o peixe que você não tem. Não seja um espírito de engano na vida de outras pessoas. Viva a verdade de viver o processo daquilo que verdadeiramente Deus te chamou a viver. Agora veja bem, aí o que acontece? Neemias fala aqui que enquanto Neemias estava edificando a cidade, enquanto ele estava comprometido com a obra, ajuntaram-se todos em comum acordo para vir atacar Jerusalém e liberar ali confusão. O que eles queriam fazer? Liberar confusão, trazer confusão dentro da edificação. Ou seja, vamos gerar espírito de confusão ali, vamos gerar desacordo, vamos gerar situações que vão dividir, que vão corromper. Aí, normalmente, como que uma pessoa que está gerando essa confusão, que está agindo debaixo desse espírito de confusão, o que ela vai proclamar? Ela começa a se achar muito no direito de falar o que ela acha e o que ela não acha. E muitas vezes essas pessoas, trazendo isso para o aspecto de vida pessoal, essa pessoa vai chegar para você e vai falar assim: eu não concordo que você faça isso, eu não concordo que você queira fazer isso, eu não concordo que você abra uma live, mas a live é minha, entendeu? As pessoas querem ditar o que você deve fazer, as pessoas querem ditar como você deve ser, as pessoas querem ditar como você quer viver, gerando confusão onde dentro da sua vida, porque a sua vida que está sendo edificada, veja bem, você tem que entender, você recebeu matéria-prima e essa matéria-prima ela não pode ser desperdiçada, ela tem que ser aproveitada na edificação, na construção de quem você é. Então, não fique dando ouvidos para pessoas que não sabem aquilo que você está construindo. Não fique dando ouvidos para pessoas que não conhecem, sabe, o mapa, o plano, o projeto da vida que você está construindo, porque é isso que muitas vezes vai vir gerando confusão. Agora, veja bem, o que é interessante aqui, deixa eu te mostrar as ações desse espírito. Quero te mostrar o que é que gera o espírito de confusão, porque é um espírito, querido, é um espírito. Como que você entende o que é um espírito? Veja bem, as pessoas vão vir, ele sempre age através de pessoas. Por exemplo, espírito de traição. Se você já foi traído, só para você aprender a linkar e fazer a leitura disso. Se você já foi traído, já sofreu traição, e de repente o que acontece? Deus não vai deixar você ser pego de surpresa. Deus sempre vai trazer uma comunicação para você de alguma forma. Eu não sei como Deus fala com você, aí você tem que descobrir como que Deus fala com você. Deus pode falar com você através de sonhos, de visões, de palavras. Deus pode falar com você, sabe, há 5 maneiras principais pelas quais Deus fala. Então, é seu papel descobrir como Deus fala com você. Aí o que acontece? Você é uma pessoa que já foi traída no passado. E essa traição, ela foi personificada através de uma pessoa. Por exemplo, Jesus, quando ele foi traído por Judas. Judas, quando traiu por Jesus, ele era a pessoa física por onde o espírito de traição agia. Por que você precisa entender isso? Aí, de repente, você começou a ter sonhos. Você começa a ter sonhos com uma pessoa te traindo. Aí você pega, normalmente uma pessoa diferente. Só que, o que está sendo mostrado ali? Deus está mostrando para você a ação do espírito de traição se aproximando até você. Você está sonhando com uma pessoa e de repente é uma pessoa do seu passado que já te traiu e Deus
está te permitindo ter sonhos com essa pessoa e você fica todo grilado. Ou de repente você não está tendo sonho com a pessoa que te traiu, mas você está tendo sonho com pessoas que estão dentro do seu relacionamento que estão te traindo. E você fica todo agitado, todo grilado, todo bugado. Você fala assim, Deus, essa pessoa vai me trair, essa pessoa vai me trair. Não é a pessoa, é o espírito que vem e ele precisa agir através de uma pessoa. Você tem que buscar ter discernimento espiritual. Discernimento espiritual é o quê? É você não olhar para a pessoa, mas é tentar compreender quem é que está agindo através dessa pessoa. A pessoa é só marionete, a pessoa é só a luva que esse espírito pega e vai usar para poder tocar a sua vida. Então a leitura que você tem que fazer é buscar entender essa. Aí o que acontece? O espírito de confusão é a mesma coisa, ele vai se vestir de alguém, vai vir até você para gerar confusão. E como que isso acontece? As pessoas, a primeira fala é essa, eu não concordo, eu não aceito, eu não vejo isso dessa forma. Tá bom, mas quem está fazendo sou eu. Quem está vivendo sou eu. Quem tem o plano disso aqui sou eu. Agora veja bem, o espírito de confusão ele gera o quê? Uma desordem. Quando você começa a ouvir o espírito de confusão, o que ele vai gerar na sua vida? Veja bem, primeira coisa que ele gera na sua vida, uma desordem na sua vida de relacionamentos. Ou seja, ele vai gerar confusão onde? Nos seus relacionamentos, nas suas amizades, principalmente as amizades mais próximas, principalmente as amizades que estão impulsionando a sua vida. Porque ele vai querer que você se crie uma desavença, crie um desacordo para se desconectar das pessoas com quem Deus te conectou e são pessoas que vão impulsionar você no seu destino. Então, a primeira coisa que o espírito de confusão, ele vai gerar uma desordem, ele vai gerar o quê? Uma desavença nos relacionamentos. Ele também vai gerar o quê? Uma confusão e uma desordem na mente da pessoa. A pessoa para de ter clareza nas ideias. Antes ela tinha tudo muito bem resolvido, muito bem definido que ela iria fazer. Mas aí o espírito de confusão entrou. E o espírito de confusão, como que você vai saber que você foi contaminado por ele? Você ouviu ele. Você tem duas portas de entrada, que são olhos e ouvido. Olhos e ouvidos. Então veja bem, é aquilo que você vê e aquilo que você ouve. Então quando o espírito de confusão quer te contaminar, ele vai colocar alguma coisa diante dos seus olhos que vai mexer com você. Mas na maioria das partes vai ser algo que você ouviu. Então cuidado com as pessoas que você ouve. Cuidado com as pessoas que falam sobre a sua vida. Não fique dando ouvidos a todo mundo. Seus ouvidos não são uma lixeira. Valorize os seus ouvidos, guarde os seus ouvidos, cuide dos seus ouvidos. Não permita que qualquer pessoa fale sobre a sua vida. Seja mais seletivo. Não permita que seus ouvidos sejam uma privada para as pessoas depositarem o lixo aí. Agora veja bem, as pessoas vão gerar o quê? O indivíduo que está sendo usado para gerar confusão, ele vai vir e vai liberar confusão na sua mente. Palavras. E essas palavras vão gerar confusão mental. A confusão mental, aquilo que já estava bem definido, vou fazer assim, assim, assim. Você vai começar a questionar isso e vai falar, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Vai gerar uma desorientação emocional. Você vai olhar para dentro de você e vai falar, rapaz, eu não tenho paz mais, eu perdi a minha paz, eu não consigo mais olhar para isso da forma como eu olhava. No primeiro momento que você olhou, você estava cheio de fé, o espírito de fé veio e se apossou de você, veio uma unção muito forte e tomou sua vida. No segundo momento, o que acontece? A confusão, quando ela entra, ela perturba a sua vida, Samara. Ela rouba de você o direcionamento, você se sente desorientado para caminhar, para avançar, você não consegue dar os passos que antes já tinham sido definidos, você se sente inseguro em dar esses passos. Por quê? Isso é um sinal que entrou a confusão. Segunda coisa, veja bem, vai romper seus relacionamentos. Cuidado, né? Averigue. De repente você está vivendo um tempo de confusão na sua vida. Para nesse momento e olha quais os relacionamentos estão sendo colocados em questionamento. Quais relacionamentos você tem hoje que você está se afastando deles e são relacionamentos preciosos e poderosos que vão te impulsionar para aquilo que Deus realmente tem para a sua vida. Agora veja bem, esse espírito trabalha junto com o espírito de loucura. O espírito de confusão trabalha junto com o espírito de loucura. Para quê? Gerar realmente uma loucura. Você fala assim, eu não consigo mais entender nada do que eu estou fazendo. Uma passagem bíblica aqui só para você entender como que esse espírito trabalha. Está em Tiago 3,16. Tiago, capítulo 3, verso 16. Pois onde há inveja
e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Onde há inveja, o que é inveja, querido? Deixa eu pegar aqui no original só para você entender o que é inveja. Excitação de mente, ardor, fervor de espírito. Isso fala de que a inveja é uma rivalidade, é um ciúme. A inveja, querido, veja bem, a pessoa invejosa, ela não quer ter o que você tem. Ela não quer ter algo como o que você tem. O invejoso não quer ter algo que você tem. Que nem eu tenho esse boné. O invejoso olha e fala assim: que legal esse boné seu, eu quero ter um boné como esse. Ele não fala assim. Ele fala assim: eu quero ter o seu boné. O invejoso, ele não olha para você e fala assim: que legal a família que você tem. Eu quero ter uma família como a sua. Não é assim que o invejoso fala. Ele fala: eu quero ter a sua família. O invejoso quer ter aquilo que é seu. Então veja bem, o que o texto fala? Pois onde há inveja, onde a pessoa quer receber aquilo que não é como o seu, é o seu. Ela quer que você perca para ela ter. Ela quer ter aquilo que Deus te deu. Aquilo que você conquistou muitas vezes ali pelo seu trabalho, pelo seu esforço. Então é assim que age o invejoso. Então, pois onde há inveja e sentimento faccioso, isso aqui é muito forte. O que é o sentimento faccioso no original? É a propaganda eleitoral ou a intriga por ofício. Você já viu essas brigas dos partidos políticos? Um tentando diminuir o outro? É isso que o espírito de confusão vai fazer. É isso que o espírito de confusão faz. É um querendo diminuir o outro. Se a gente volta aqui na história de Neemias capítulo 4, o que é que acontece ali? Sambalate queria diminuir o povo de Deus. O primeiro ataque do inimigo é o quê? É o desprezo. Quem você pensa que é? Onde você acha que vai chegar? Olha só, você não tem capacidade, você não tem qualificação, você não tem nada que te abone para viver o que você quer viver. Aí o que acontece? Isso é fruto de quê? De um espírito de confusão também. Porque o espírito de confusão aqui, ó, aparentemente é uma distinção requerida. É o quê? É um desejo de te colocar-se acima. O espírito de confusão quer coloca-se acima e joga você para baixo, aumentando o sentimento de desprezo, aumentando a divisão. E o que é a confusão no original? Presta atenção, é a instabilidade. Confusão fala de instabilidade, é um estado de desordem, de distúrbio. A pessoa fica louca. Por isso, é muito próximo do espírito de loucura. Agora, presta atenção, vamos ver aqui alguns sintomas. Agora que o negócio vai ficar quente, irmão, deixa eu correr porque meu tempo está acabando. Então vamos lá. Alguns sintomas, sinais da manifestação do espírito de confusão. Falta de propósito, não tem mais propósito, tá atirando para todo lado, tá olhando para tudo, tá distraído, tem muita coisa para fazer, tá buscando muita coisa, perdeu o foco, falta de propósito. Tendência para discutir, uma pessoa que vive discutindo. Você fala A, ela fala B, C, ela fala o resto do alfabeto. Pessoas que vivem discutindo, estão debaixo de espírito de confusão. Terceira coisa, a desordem. A vida da pessoa é uma desordem. Na confusão, o inimigo nos faz questionar a quem devemos ouvir. Sim, por que você está ouvindo essa pessoa? É porque ela está falando sobre a minha vida. Eu escolhi ouvir essa pessoa. Aí é quando a pessoa precisa ser muito pontual, ser muito decidida. Ela precisa ser muito bem decidida, muito bem colocada. Terceira coisa que mostra que você está vivendo um ataque de confusão. Você está frustrado. A frustração é um dos sinais. Da confusão. A minha mãe aí. Bem-vinda, mãe. A desorganização, pessoas desorganizadas. Ei, como é que está a sua vida? Uma desordem. A minha vida parece Gênesis 1:1. A terra estava sem forma e vazia. Ei, todos nós, quando começamos uma caminhada com o Senhor, a nossa vida se assemelha a Gênesis 1:1. Uma vida sem forma e vazia. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ei, o Espírito Santo paira sobre a minha vida e sobre a sua vida. E já há uma palavra que saiu da parte de Deus. Haja. E eu declaro sobre a sua vida que todo o caos, toda a confusão vai dar lugar a um novo tempo, a uma nova existência, a uma nova manifestação daquilo que Deus te chamou a fazer. Sabe, se você chegou nessa live e o espírito de confusão está montado, trepado sobre a sua vida, vamos arrebentar com esse espírito de confusão para que você viva uma vida de propósito, uma vida, sabe, que Deus verdadeiramente quer organizar e não desorganizar. Mais um sintoma, veja bem, a falta de compostura, uma pessoa relaxada, uma pessoa que está vivendo uma vida totalmente, você olha para a pessoa, a vida da pessoa é uma desordem.
não é um relaxado de estar curtindo a vida, é uma vida totalmente de vergonha, né? De vergonha. Outro sinal, vingança. A pessoa é vingativa. Outro sinal, perturbação emocional. A pessoa é confusa emocionalmente. A mesma hora que ela ri, ela chora. A mesma hora que ela está alegre, ela está triste. É uma pessoa desordenada. Confusão, inveja. Outro, furor. Pessoa cheia de fúria, de ira. Falta de direção, falta de metas. Ei, o que você vai fazer ainda? Presta atenção. Hoje é dia 21 de novembro de 2024. O que você vai fazer ainda nesse mês de novembro? Qual é a meta? Onde você quer chegar? O que você precisa conquistar? O que você precisa, sabe, ter na sua mão ainda nesse tempo? Amém. Vamos lá. Nervosismo, pessoa nervosa. Tudo que você vai falar com a pessoa está nervosa. Calma, deixa eu ficar calmo. Por que você está nervoso? Por que esse nervosismo excessivo, né? Comoção, uma pessoa cheia de más intenções, perda de memória, olha isso, confusão, perda de memória. Por que está esquecendo aquilo que não deveria esquecer, mas vive lembrando daquilo que deveria esquecer? Tem pessoas que guardam aquilo que deveriam jogar fora e jogam fora aquilo que deveriam guardar. Perda de memória. Por que você não lembra daquilo que Deus falou com você, mas você lembra daquilo que o irmão falou sobre a sua vida que te machucou? Porque você gosta de guardar lixo. É hora de jogar essas coisas fora. Falta de discernimento e de percepção espiritual. Ei, não tem discernimento, aceita tudo, recebe tudo. Tem pessoas que eu vejo muitas vezes na reunião, o pastor está pregando uma coisa que é para ela falar misericórdia e ela fala amém. Porque ela entra dentro de uma rotação automática que ela não faz a leitura, ela não está prestando atenção, ela está distraída, ela está presente, mas ela está ausente espiritualmente e ela, na programação dela, ela fala assim, se eu falar amém, está tudo bem, está todo mundo achando que eu estou aqui, eu não estou aqui. Por isso as pessoas não vivem aquilo que Deus tem para elas, sabe por quê? Veja bem, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, com toda a vossa alma, com todo o vosso entendimento. Qual é a chave que eu vou ter que usar para poder realmente ter um encontro com Deus sempre, sabe, estar presente? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Para mim, para que eu possa ter um encontro com o Senhor, eu preciso estar presente. Como que eu faço isso? Trazendo meu coração para o aqui e agora. Meu coração não deve ir para o futuro, meu coração não deve ir para o passado, meu coração tem que ficar presente onde eu estou. Onde você está? Você está aqui agora. Por exemplo, vocês estão assistindo a live aqui comigo ao vivo. Se o seu coração não estiver aqui, você não consegue receber do que eu estou falando. Não consegue. Você vai ouvir, mas você não vai receber. Entende? Você está ocupando o seu tempo, você não está realmente com propósito no seu tempo de receber o que está acontecendo aqui. Gente, é muita coisa que mostra aqui. Agora veja bem, como que quebra a falta, essa ação do espírito de confusão? Como que eu rompo com isso? Oração e vigilância. Volta a orar, querido. Volta a orar. Volta a orar, entra no secreto, começa a buscar a Deus. Só você pode buscar a Deus. Porque as pessoas querem terceirizar até a vida de oração delas. Ei, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Eu posso até orar pela sua vida. Só que veja bem, isso não deve ser o seu modo operante. Isso não deve ser a maneira como você vai viver a sua vida com Deus. Sua vida com Deus é construída no secreto. A revelação pública da sua vida acontece de uma construção no secreto. Se você não tem uma vida secreta, veja bem, sua vida pública é muito fraca. Ou então você vai viver fazendo a propaganda da ilusão e vai receber um monte de reclamação. Volta a orar e vigiar. Oração e vigilância. Orai e vigiai. Ei, ora, mas presta atenção nos ataques, presta atenção nas pessoas, presta atenção nas falas que você está recebendo. Presta atenção naquilo que está acontecendo na sua vida. Faz a leitura disso. Não fica preso. Rompe com isso. Agora veja bem. Só para a gente finalizar, né? Como que eu vou quebrar isso? Oração, irmão. Você vai ter que voltar para o seu quarto secreto. Você vai ter que voltar para o seu tempo com Deus. Você vai ter que voltar para esse lugar. E de repente você nunca teve isso. Então é boa hora de começar. É uma boa hora de começar a aprender a orar. Falar, Deus, eu preciso romper com isso. Eu não consigo mais viver uma confusão emocional, espiritual do jeito que eu estou vivendo. Eu preciso de direção, eu preciso de ter paz, eu preciso de ter propósito.
eu preciso de reencontrar o meu propósito, eu preciso voltar a correr, a me empenhar, a focar naquilo que verdadeiramente é importante que o Senhor colocou nas minhas mãos. Então, vamos lá, vamos encerrar isso aqui, né? Qual que é o fruto, querido, que uma pessoa que rompeu com a confusão vai viver? Né? O que ela tem que buscar? A mente de Cristo. Veja bem, a igreja é o corpo de Cristo. Quem é o cabeça da igreja? É Cristo. Toda a confusão, ela começa por onde? Pela cabeça. Pessoas que estão recebendo ataques espirituais, esses ataques vêm pela cabeça. Por isso você tem que ser seletivo naquilo que você ouve. Por isso você tem que ser seletivo naquilo com as pessoas que você está ouvindo. Veja bem, o corpo é de Cristo, mas a cabeça desse corpo é o próprio Cristo. O ataque, a confusão começa pela cabeça. Então você ouviu algo, gerou confusão na sua mente e essa confusão vai reverberar no seu corpo. Então, se Cristo é o cabeça, veja bem, quando Cristo é o cabeça da igreja, a igreja não vai ser atingida. Por quê? Porque Cristo não tem confusão. Então o corpo de Cristo não vai receber confusão. Agora, entenda uma coisa. Por que você tem confusão na sua vida? Porque a sua cabeça ficou vulnerável a ataques do inimigo. O que você precisa fazer? Você deve buscar entender. Cristo é a sua cabeça. Então, é buscar a mente de Cristo. O que é buscar a mente de Cristo? Como que Cristo pensa? Como que Cristo vê essa situação? Né? A palavra de Deus, ela fala assim, que não falte o óleo sobre a sua cabeça. Por que a palavra fala não falte o óleo sobre a sua cabeça e não fale sobre a sua mão, sobre os seus pés? Fale não falte o óleo sobre a sua cabeça. Entenda isso. Toda a cabeça que não é ungida, que não tem um óleo fresco, novo, todos os dias, sabe o que vai acontecer? Tá sem som? Gente, vocês estão ouvindo? Toda cabeça que não tem um óleo fresco descendo sobre ela é uma cabeça seca. A cabeça seca, ela é uma cabeça que tem uma pega muito fácil para o inimigo. O inimigo coloca as mãos e ele consegue te segurar. Então, se o inimigo ele consegue segurar a sua cabeça, é porque você não tem óleo sobre a sua cabeça. Falta unção sobre a sua cabeça. Aí o que você precisa fazer? Buscar um óleo fresco, novo, todos os dias sobre a sua vida. Que a sua cabeça seja ungida. Por quê? Você não consegue segurar algo que está untado, que está ungido, querido. Você tenta pegar, escorrega. Está entendendo? Uma cabeça seca é um lugar para o inimigo não só vir pegar, e ele vai colocar ovos, mentiras. Ele vai colocar os ovos de serpente na sua cabeça. Tem pessoas que a cabeça dela parece a cabeça da Medusa. Sabe aquele símbolo da mitologia? A Medusa. A Medusa era uma mulher que a cabeça dela tinha várias serpentes. As pessoas que olhavam para a Medusa, quando elas olhavam, os olhares se cruzavam, a história vai dizer que as pessoas se tornavam pedra. Elas eram petrificadas. Por quê? No momento que elas olhavam ali, elas eram petrificadas. As serpentes que estavam na cabeça da Medusa geravam um estado onde essas pessoas se tornavam estátuas de pedra. Por que você está como pedra, sem ação? Quem está confuso não age, não se move, não se movimenta. Porque as medusas espirituais entraram na sua mente, te petrificaram. Então não falte o óleo sobre a sua cabeça. A sua cabeça não pode ser um lugar onde o inimigo tem acesso. A sua cabeça não pode ser um lugar onde o inimigo consegue acessar. Como que você faz isso? Blindando a sua mente, guardando a sua cabeça. Aí, como que você vai fazer isso? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo nos chama a transformar pela renovação da nossa mente. A nossa mente tem que ser transformada. Como que você renova a sua mente todos os dias? Lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, ouvindo as palavras de Cristo. A sua mente ela tem que ser reprogramada. O velho homem pensava assim, mas o novo homem, se eu estou em Cristo, nova criatura eu sou. Como que a nova criatura pensa? Então eu preciso de uma reprogramação mental para que a minha mente possa pensar assim como Cristo pensa. Como que Cristo vê essa situação? Eu preciso olhar para essa situação e ver ela como Cristo vê, não mais como o Adriano antigo via. Isso tem que ser desprogramado. Um dos instrumentos, né? Vamos aqui, Efésios 6. Vamos pegar aqui Efésios 6, rapidinho, para a gente fechar. Efésios 6 fala sobre... Você sabe sobre o que fala em Efésios 6? Gálatas, Efésios capítulo 6.
Olha sobre o que o apóstolo Paulo fala aqui. Ele fala sobre a armadura do cristão, a armadura de Deus, a armadura divina. E o que fala nessa armadura? Primeiro item da armadura, deixa eu pegar aqui. Verso 10 fala assim, 6:10. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. De repente você chegou aqui hoje, está vivendo o dia mal e está tomando de balaiada. Por quê? Está sem armadura, irmão. Não entende que está numa luta, está igual menino no meio de uma luta, sabe? Não tem arma espiritual, se tem não sabe usar. Aí presta atenção, portanto tomai toda a armadura, para que possais resistir. O dia mal chega, no dia mal você tem que estar de armadura, você tem que estar protegido com a armadura. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. Por que tem pessoas que saem, elas entram na luta, mas elas saem lá na frente maior do que a luta? Por quê? Elas estavam vestidas com armaduras espirituais, elas passaram pela luta, elas venceram a luta e depois da luta elas ainda permanecem inabaláveis. Agora presta atenção aqui. Verso 14. Estai, pois, cingidos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Verso 17. É só esse aqui que você precisa pegar hoje. Tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? É você renovar a sua mente. Não é algo que você tira e coloca. Amanhã eu vou acordar, pai, eu tomo o capacete da salvação. Eu tiro o capacete da salvação. Não, você não vai tirar nunca mais. E como que eu não tiro nunca mais? Eu não paro de reprogramar a minha mente, de alinhar a minha mente com aquilo que Deus está falando. Tomai o capacete da salvação. Salvação aqui é o que? Quem é a sua salvação? Declara a sua salvação, fala da sua salvação, proclama a sua salvação. Quem é a sua salvação? Sua salvação é o Senhor. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Salvação aqui é o que? Soterion, significa aquele que salva, aquele que traz salvação. Declara a sua esperança. Qual é a sua esperança? Isso tem que sair da sua boca. Isso não pode ficar apenas como um pensamento. Palavras criam realidades. Você está numa luta. A sua espada é a sua boca numa luta espiritual. Se você não sabe o que falar, você vai perder. Agora, as suas declarações no mundo espiritual são como espadas. Você vai declarando e são espadas espirituais que você está liberando. Agora, entenda isso aqui. Isaías 26, no verso 2. Deixa eu pegar esse texto aqui e a gente encerra. Aleluia. Isaías 26, no verso 3, olha o que fala. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Paz aqui no original, a palavra shalom. Shalom significa nada vai ficar quebrado, nada vai ficar faltando, nada vai ficar fora do lugar. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Então é a minha mente se alinhando à mente de Cristo. É a minha mente se alinhando às palavras de Deus. É a minha mente sendo reprogramada pela palavra, por aquilo que Deus já falou. Então quanto mais eu vivo essa reprogramação, o que acontece? É um alinhamento, querido. É um alinhamento espiritual. É a minha mente sendo introduzida naquilo que Deus tem. Veja bem, Jacó estava saindo da casa do seu pai e indo para a casa de Labão. Nessa trajetória, ele para no meio do caminho. Quando ele para no meio do caminho, ele precisava dormir, descansar. E ele pega, a palavra vai falar que ele não tinha nada para ele dormir. Ele estava num lugar ermo e ele pega um tijolo, ele pega um pedaço de pedra que estava ali e ele coloca aquela pedra para fazer por travesseiro. Ele deita a cabeça naquela pedra para dormir. E a palavra fala que no momento que ele deita a cabeça, que ele alinha a cabeça com a pedra, os céus se abriram sobre ele, ele começa a sonhar. E quando ele sonha, ele vê anjos subindo e anjos descendo. Ou seja, ele conseguiu ver um portal espiritual que estava aberto ali. E a palavra fala que ele ficou comovido, tão comovido que ele fez ali uma
acordo com Deus. Ele falou: Deus, o Senhor sabe como é que eu estou indo. Ele saiu debaixo de uma palavra, ele recebeu a bênção da primogenitura, bênçãos, realidades que foram proclamadas sobre ele, não materialidade física. E ele sai debaixo disso. Porém, ele para ali para dormir. No momento que ele dorme ali, ele estava tão quebrado que ele nem entrou no hotel. Ele foi dormir aonde? Ele dormiu numa pedra, a cabeça alinhada na pedra. Quem é a pedra, querido? Você conhece quem é a pedra? A pedra é Cristo. Naquele momento era como se Jacó estivesse deitando a cabeça em Cristo. E quando ele deita a cabeça ali para dormir, ele viu os céus abertos. No momento que ele levanta, ele faz um voto com Deus. Ele falou assim: Deus, deixa eu fazer um voto com o Senhor. Eu estou saindo. Se o Senhor me abençoar na minha empreitada, me guardar, não deixar nada faltar, o Senhor é meu sócio. De tudo que o Senhor me der, eu vou te dar o dízimo. Eu dou 10% para o Senhor de tudo que o Senhor me der. O Senhor fecha comigo? Irmão, ele foi. 21 anos depois ele voltou. Multimilionário. Multimilionário. Um homem rico, abastado. Mas antes, na sua ida, ele tinha uma palavra. E ele alinhou a cabeça com a rocha, que era Cristo. E ele viveu isso aqui, ó. Isaías 26, verso 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz, perfeito shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Ou seja, tudo foi chegando no devido lugar, enquanto ele caminhou em perfeita paz. Aquele cujo propósito é firme. Qual é o seu propósito hoje? Qual é o seu propósito hoje? Porque o espírito de confusão, ele destrói o propósito na vida de uma pessoa. Ela abre mão do propósito dela para viver qualquer coisa. É hora de voltar ao propósito. Só que para viver e voltar ao propósito, você precisa alinhar novamente a sua cabeça, alinhar a sua mente. Você precisa colocar o capacete da salvação. Você precisa voltar a reprogramar a sua mente com a palavra de Deus. Alinhar a sua mente com a palavra de Deus. Aleluia. Cujo propósito é firme porque ele confia em ti, e voltar a confiar no Senhor. Amém? Vamos orar para a gente acabar. Gente, fez sentido aí para vocês? Vocês estão aí assistindo até agora? Quem vai assistir a gravação? O trem é para ficar só 30 minutos. E hoje foi mais. Nem era para ter live hoje. Só para você entender o que está acontecendo aqui. A live era ontem. Não aconteceu ontem. Eu só ia fazer amanhã. Mas eu fiquei aqui incomodado. Eu falei: Deus, tem que abrir esse negócio aqui e compartilhar isso. Tem irmãos que precisam ouvir isso. Tem irmãos precisando romper com a confusão. Tem irmãos que estão vivendo debaixo de confusão. O espírito de confusão pegou eles e eles precisam romper com a confusão. Então vamos lá, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro, apresento a vida de cada irmão, a começar por mim, Pai. A começar por mim. Nós sabemos que o inimigo, ele vai continuar atacando, mas o plano do Senhor, o desejo do Senhor é que as brechas sejam fechadas. E eu declaro uma unção chamar, vindo sobre a vida de cada um, uma unção para reparar muros, uma unção para fechar muros, uma unção para edificar muros espirituais, que vão dar sim proteção e vão nos livrar desses ataques inflamados do inimigo. O inimigo não mais conseguirá nos acessar, tocar nas áreas da nossa vida. Declaramos que toda rotura nos muros, toda brecha nos muros seja fechada em nome de Jesus. Espírito Santo, mostra as lacunas, mostra as aberturas. Onde houver um muro aberto, mostra. Onde houver uma brecha, mostra. Pai, que cada pessoa possa realmente se colocar nesse lugar de ser um reparador, um edificador da sua própria vida em nome de Jesus. Pai, eu declaro sobre a vida de cada um nessa hora. Eu declaro a mente de Cristo. Eu declaro que a mente natural se alinha à mente espiritual. Eu declaro que Cristo é o cabeça, e porque Cristo é o cabeça e nós somos parte desse corpo, a confusão não nos acessa. Declaramos que a unção que está sobre a cabeça de Cristo, ela escorre sobre o corpo, e esse corpo é ungido, esse corpo tem um óleo, tem uma unção. O inimigo não tocará as nossas vidas. Declaramos nessa hora que todo o ovo de serpente que foi colocado na mente de cada um, declaramos que o fogo de Deus, liberamos o fogo de Deus sobre os ovos, que esses ovos sejam explodidos, que esses ovos sejam destruídos. Serpentes malignas que foram sim colocadas na mente de cada um, nessa hora declaramos a destruição delas, em nome poderoso de Jesus. Pai, eu declaro sobre cada vida que foi penetrada por esse olhar da medusa,
das serpentes que gerou paralisia, estagnação, trava. Declaramos que toda paralisia, toda trava, tudo que engessou sua vida, tudo que limitou o seu agir, você que não conseguia mais romper porque estava em confusão, eu declaro em nome de Jesus que tudo isso é quebrado sobre a sua vida. E eu declaro que a sua vida começa a entrar em movimento, mas não um movimento aleatório, mas um movimento com propósito. Eu declaro que os planos e propósitos originais de Deus se estabeleçam sobre a sua vida, que aquilo que Deus já falou sobre a sua vida na eternidade, antes do seu nascimento, a sua vida comece a se alinhar com isso. Assim como Jacó deitou sua cabeça sobre uma pedra e teve a revelação dos céus, eu declaro nesse dia que a sua vida se alinha à pedra que é Cristo, e nesse alinhamento a revelação dos céus, aquilo que o Senhor falou sobre a sua vida, o seu plano, o seu propósito original, ele começa a ser introduzido dentro de você e a ser manifestado em nome de Jesus. Eu declaro paz sobre a sua vida, paz que excede a todo entendimento. Eu declaro que toda confusão na sua alma, na sua mente é quebrada. Eu declaro paz, a paz que excede a sua maneira de pensar. Há pessoas que vão receber um nível de paz que vai ser algo tão esplendoroso que vão dormir. Tem pessoas que não estão conseguindo dormir porque perderam a paz. Eu declaro que nessa quebra da confusão, do espírito de confusão, você volta a dormir. Eu declaro paz a você sobre o nome poderoso de Jesus. Eu declaro que a sua mente é curada. Sua mente é curada, mas sua mente também recebe uma ordem perfeita, limpa, em nome de Jesus. Em nome poderoso de Jesus. Querido, Deus abençoe sua vida. Amanhã a gente está aqui de novo. Vamos falar de outro inimigo amanhã. Outro inimigo da edificação. Sua vida está sendo edificada. Amanhã a gente vai falar do medo. E é muita gente com medo. Tem muita gente com medo. Amanhã a gente volta aqui, 8h30 da manhã. Vamos falar do medo, tá bom? A live está salva, compartilha. Deus abençoe vocês. Shalom, shalom. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Amém? E deixa um convite aqui para você, você que é de Belo Horizonte. Veja bem, hoje, Avenida Portugal 490, que tem lá, tem a reunião da Quinta Pump, uma reunião cheia do poder de Deus, cheia da glória de Deus, com um pastor que veio incendiado. Nosso pastor estava viajando, chegou essa semana e está borbulhando de Cristo. Então, você precisa vir e receber. Qual que é a magnitude disso, querido? Hoje a gente encontra muitas portas abertas falando em nome de Deus, mas você precisa ter a percepção de onde é que Deus está falando, por onde Deus está falando. Marcela está aí falando, é a melhor quinta de BH. Você que ainda não conhece, venha. Avenida Portugal 490, Haja Church. Hoje, 20 horas. Deus te abençoe. Até amanhã.